Olá, eu sou a Beatriz, a Mamãetopia da Tribuna. Sou a mãe do Bernardo, mãe da Laura. O Bernardo com seus longos 2 anos e a Laurinha fazendo 1 ano. E eu tô aqui para falar um pouco sobre a minha maternidade. Eu tenho 32 anos e trabalho com tecnologia e já adianto que sim, as duas coisas podem coexistir. Quem eu era antes do Bernardo e da Laura? Eu era um pouco do que eu sou hoje e um pouco de outras coisas que eu acho que eu nem me lembro mais. Mas principalmente eu era uma pessoa que sonhava em estar exatamente aqui. Eu sempre sonhei com essas duas crianças, tanto que eu acho que eu tenho até uma dificuldade de entender que elas não existiam desde que eu me lembro de gente, porque eu acho que eu sempre quis tanto ser mãe, eu sempre quis tanto que essas duas crianças existissem, que parece que elas existem dentro de mim assim desde sempre. Antes do Bernardo e da Laura, eu era alguém que sonhava em estar aqui. Então hoje eu falo que a gente está vivendo o sonho, eu e o pai das crianças, mas a gente está vivendo o sonho que a gente sonhou, que eu sonhei por 30 anos. Então, com todas as dificuldades, com todas as bênçãos e todas as alegrias. Então, foram 5 notícias, foram 5 testes, na verdade foram muito mais que isso, mas foram 5 testes positivos, foram 5 boas notícias, 3 notícias muito difíceis. Descobrir que eu estava grávida sempre foi assim, descobrir que eu ia viver um sonho. Então, descobri que tudo aquilo que eu tinha sonhado antes estava acontecendo. Eu acho que foi a emoção que eu mais desejei viver. Eu queria muito, muito que essas crianças existissem. Então, todas as vezes que eu fiz um teste de gravidez e ele deu negativo, parecia que eu tinha que esperar um pouco mais para viver a vida dos meus sonhos. E quando os testes começaram a dar positivo, eu me senti assim em êxtase. Parece que, nossa, foram os melhores dias das nossas vidas, seguido de dias difíceis. E eu acho que tudo isso fez com que chegar aqui tivesse um valor ainda maior. Eu sempre ouvi falar que cada filho era um filho, cada gestação era uma gestação, e elas foram completamente diferentes. Todas foram muito lindas, porque todas me trouxeram os amores da minha vida. Mas algumas dificuldades maiores em alguns aspectos em uma, algumas dificuldades maiores em outros aspectos, mas para mim estar grávida foi como vivenciar um verdadeiro milagre. E não só um milagre para quem acredita ou não em Deus, mas descobri que o meu corpo era capaz de produzir uma outra pessoa. Eu assumo que até hoje eu ainda pego os meus filhos no colo, eu olho, eu fico pensando, meu Deus, isso é uma orelhinha, eu que fiz. Aí eu fico olhando pro olhinho dele, meu Deus, que estrutura difícil que eu não sei nem como funciona direito, eu não sei nem explicar. E tá lá, e fui eu que fiz. Então acho que a gestação ela é um verdadeiro milagre. Ela é a gente descobrir que a gente é capaz de fazer muito, muito mais do que a gente imagina. A gente acha que a gente consegue ter uma carreira e consegue conciliar as coisas e cuidar de uma casa, cuidar de um casamento, cuidar das coisas e perto do milagre que é a gente criar uma vida, isso é muito pouco. E eu acho que passar por uma gestação em si, só isso, já faz com que a gente consiga ter uma noção de que a gente consegue fazer um mundo de coisas que a gente quiser. Porque se eu conseguir criar uma vida, se eu conseguir criar 2 pessoinhas que correm pela casa, o que no mundo eu não posso fazer? Com o Bernardo, eu lembro de ir para o centro cirúrgico e olhar um nenenzinho que tinha acabado de sair da maternidade, tinha acabado de literalmente sair da barriga da mãe dele. E eu lembro que eu entrei em desespero. Eu olhei aquele nenenzinho que tinha nascido há poucos minutos, eu olhei, meu Deus, tem um desse na minha barriga, eu nem acreditava. Quando eu peguei o Bernardo no colo a primeira vez, eu acho que eu fiquei um tempo, assim, eu levei um tempo para entender que ele era meu neném, que aquilo era uma pessoa de verdade, mesmo tendo passado por toda a gestação, por tendo ouvido o coração dele, tudo isso, eu ainda demorei um tempo para conseguir entender que eu tinha conseguido fazer tudo aquilo. E eu lembro que foi descobrir assim que a vida tinha um novo propósito. Foi descobrir que eu tinha feito algo maravilhoso e que eu também precisava cuidar dele, que foi uma sensação muito esquisita, trazer o nenenzinho para casa e não ter a mãe daquele neném para chamar e descobrir que a mãe era eu. E ao mesmo tempo, eu acho que a partir do momento em que eu tive o primeiro contato com ele, mesmo tendo um monte de dúvida, mesmo tendo um monte de questões, um monte de problemáticas na cabeça, eu olhava para ele, eu pensava que ele só precisava de mim. Então, que eu era capaz de cuidar dele, eu era capaz de atender a tudo que ele precisava.
Então, ao mesmo tempo em que eu senti medo de estar trazendo o neném para casa e de cuidar de um neném que eu não conhecia, que eu não sabia como cuidar, eu consegui olhar para ele e entender que naquele momento eu era tudo que ele precisava. E com a Laura, eu já tinha muito mais noção de como cuidar de neném, eu já tinha feito uma vez e estava dando muito certo. Mas ainda a mesma sensação, ainda trazer um ser humaninho de 40 e poucos centímetros que você não conhece. Só que ao mesmo tempo, existe toda uma mágica. Quando você pega um filho no colo, você descobre que você tem uma força e uma habilidade de lidar com o mundo inteiro, se precisar, para você conseguir cuidar daquela criança. Eu acho que é nesse momento que você descobre a força que o amor tem, a força que as mulheres têm, a força que as mães têm. E eu acho que é quando você pega aquele nenenzinho no colo, assim, que você descobre tudo isso. Eu acho que o maior perrengue que eu passei com os meus filhos foi o dia que a Laura foi pro mundo. Eu vou contar. Eu tava sentadinha desse jeito aqui no sofá e eu tirei o macacão dela e falei, pronto, filha, agora vai pro mundo, porque tava muito quente. E quando eu virei pra guardar o macacão no braço do sofá, ela se jogou no chão. Eu tava segurando ela, então ela não machucou. Mas naquele momento eu entendi que ela é uma pessoa e ela vai pro mundo em algum momento. Então isso me fez refletir tanto sobre como é a responsabilidade de ter um filho, a responsabilidade de ser mãe. E também eu entendi que ela era muito parecida comigo. Aí, eis a questão. Isso é uma preocupação ou isso é um alívio? Acho que no caso da Laura é mais uma preocupação mesmo, viu? Eu acho que os momentos que mais me marcaram até hoje foram os momentos relacionados à amamentação. E não só necessariamente a amamentação, mas segurar o nenenzinho no colo e poder ficar ali parado com ele e olhando e contemplando e vendo. Eu acho que os momentos mais lindos que eu já vivi, isso que o Bernardo está com mais de 2 anos, então a gente tem mais de 2 anos de criança em casa, mas eu acho que o momento mais maravilhoso que eu já vivi a vida inteira, assim, foram os vários momentos com eles no colo, assim, dormindo no nosso colo, que a gente consegue pegar e olhar e contemplar toda aquela existência, assim. Então, eu acho que são os mais lindos. O que os meus filhos significam para mim? Eu acho que eles significam esperança. Eu acho que a gente acompanha muitas notícias difíceis no jornal, a gente acompanha muita coisa difícil, a gente acompanha notícias horrorosas de crimes horrendos e muitas coisas assim, mas todas as vezes que eu olho para os meus filhos, eu entendo que eu tenho a oportunidade de tentar mudar o mundo. Esse é o meu conselho também. Eu acho que a partir do momento em que a gente consegue se olhar com mais carinho, a gente consegue olhar para a nossa maternidade e para os nossos filhos com mais carinho. Às vezes a gente se cobra tanto, a gente é tão duro com a gente mesmo, e às vezes olhando até o outro, a gente tem mais gentileza do que com a gente. E agora vai uma mensagem de Dia das Mães. Aproveitem todos os momentos que você puder. Todos. Mesmo aquele dia que a gente tá com um pouquinho de dor de cabeça, que parece que a vida nem tá tão fácil assim, tudo isso vai passar tão rápido. Uma hora a gente vai sentir muita falta de tudo isso. Uma hora a gente vai sentir muita saudade de ter esses pezinhos pequenininhos fazendo tic-tic-tic-tic no chão. Então aproveitem cada dia, cada momento, eles vão passar muito rápido. E logo, logo eles vão virar um monte de porta-retrato, um monte de foto, e a gente vai parar de ter aquele cheirinho de neném, aquela casa bagunçada, cheia de brinquedo. Então aproveitem cada segundo da criança de vocês. Essa sou eu, a Mamãetopia da Tribuna. Venham conhecer mais um pouquinho sobre a nossa rotina, sobre o nosso dia a dia, o que a gente escreve lá, e dividir com a gente todas as dores e amores da maternidade. E de mãe para mãe, feliz Dia das Mães.